Olá, querido irmão, querida irmã da PIBT, que o Senhor te abençoe, aonde você estiver e quando você estiver. Hoje nós vamos continuar as nossas reflexões do livro de João. Eu queria te convidar a abrir comigo lá no capítulo 6. A gente vai ler algumas partes do texto, o texto é muito grande, é o texto da multiplicação dos pães e peixes, e é um texto muito extenso, por isso eu vou ler algumas partes com vocês. Primeiro eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 15. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte, sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, falou: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: Agora, juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: Sem dúvida é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigar a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Então, nosso texto aqui começa com Jesus pregando, e aí ele percebe que aquele povo ali estava há muito tempo ali, e que aquele povo estava com fome. E o que ia acontecer? Ele precisava de alimentar aquele pessoal. Mas ele pergunta para os seus discípulos o que ele ia fazer, e eles falam assim: a gente tinha que trabalhar muitos meses para alimentar essa gente toda aí, vai ser muito difícil. Mas aí vem um rapazinho com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães de cevada aqui é o pão mais barato que tem, né? Porque o pão de trigo é um pão mais caro. Então ele tinha muito pouquinho, mas Jesus vai lá e multiplica aquele pão para toda aquela gente. Isso nos deixa uma lição muito prática, que mesmo que se a gente tiver muito pouco, a gente deve entregar nas mãos de Jesus e Ele vai fazer todo o resto. É só confiarmos nele. Às vezes você se acha muito pequeno, que você tem muito pouco para dar para Jesus, mas com esse pouco Ele pode fazer muito, como Ele fez aqui com esse menininho. E aí, aquela multiplicação deu tanto que chegou a encher vários cestos, muito diferente do maná. Você se lembra que o maná a gente não poderia guardá-lo, senão ele ia estragar. Então o sinal que Jesus faz aqui é muito maior do que aquele que Moisés fez lá no deserto. Então aquele povo logo olha e fala assim: nossa, esse é o profeta que deveria vir. Eles querem fazer Jesus o Messias, não por quem ele é, mas porque ele pode fazer. E por isso Jesus vai se retirar para o monte para orar. A gente vai ver, seguindo esse texto aqui, que a atitude desse povo vai mudar muito em relação a Jesus. Então, vamos atravessar o mar de uma vez e vamos já para o versículo 22. Vai dizer assim: No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar, viu que os discípulos haviam pego o único barco dali e que Jesus não fora com eles. Alguns barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde o povo tinha comido os pães depois que o Senhor os abençoou. Quando a multidão viu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com as coisas que se estragam com a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que ele enviou. Eles responderam:
Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhes deu de comer pão do céu. Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem já dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Então aquela multidão vai atrás de Jesus, encontra Jesus do outro lado do mar, e aí eles estão lá e falam assim: ó, estão aqui e tal. E Jesus: ó, vocês estão me seguindo não porque vocês entenderam os sinais que eu fiz, mas porque eu alimentei vocês. E aquela multidão fala assim: então o que Deus quer que nós façamos? Bem, aquela multidão ainda pensa com uma visão muito legalista. Eles estão querendo saber as obras que eles podem fazer para agradar a Deus. Mas Jesus só pede uma coisa deles: peçam para que eles creiam em Jesus, peçam para que eles tenham fé. Aquele povo não sabe viver sem a lei, sem as obras. Eles não sabem viver através da graça. Jesus veio trazer a graça. E mais uma vez eles pedem um sinal de Jesus, e Jesus fala que ele vai dar o pão vindo do céu que vai alimentar eles para a vida toda. E eles falam: nós queremos esse pão. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Bem, não era aquilo que aquela multidão estava esperando, como a gente vai ver no restante aqui do capítulo. O versículo de 60 vai dizer assim: muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? A mensagem de Jesus não é difícil de se entender, mas uma vez entendida, é difícil de aceitar. Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creram em mim. Pois Jesus sabia que desde o princípio quem não acreditava nele, quem iria traí-lo. Acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Bem, Jesus aqui, ele perde a maioria de seus discípulos em apenas um sermão. E aí ele vai lá para o ciclo daqueles 12 discípulos iniciais e pergunta: olha, vocês também querem ir embora como o povo? Simão fala: quem iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Vida eterna aqui não é uma vida apenas com duração infinita, para que depois da morte, mas uma vida que começa agora, uma vida que começa com a participação no reino que Jesus está inaugurando, no reino que Deus está inaugurando através de Jesus. Aquele povo queria seguir a Jesus pelo que Jesus poderia fazer. No caso aqui, multiplicar os pães e peixes. Pedro quer seguir a Jesus por quem Jesus é. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus. Que essa mesma atitude esteja em nossos corações. Pai eterno, Pai de amor, em teu nome eu oro, Pai, te pedindo que nós não sejamos como a multidão que te segue por aquilo que o Senhor pode fazer em nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, mas por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez lá naquela cruz. O Senhor nos salvou e o Senhor nos deu a vida eterna, porque o Senhor é o pão da vida que sacia a nossa fome espiritual. Senhor, que nós o adoremos por quem o Senhor é, não somente por aquilo que o Senhor pode fazer. Em teu nome que eu oro.